Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Estamos na semana 25 da plataforma e eu sou o professor Pedro, professor de Educação Física de vocês, e vamos ver qual o nosso conteúdo. E se ligue aí que agora tem explicação do conteúdo da plataforma aqui para vocês. Olha aí o nosso tema esse que a gente já vem falando nas nossas aulas, né, que acabou de acontecer. Os Jogos Olímpicos, vamos estudar um pouquinho e entender qual a origem disso tudo. Vamos lá. Na Grécia Antiga, há milhares de anos, deu-se origem a uma tradição que perpetua até os dias de hoje. Que tradição é essa? Sim, é os Jogos Olímpicos. Esse grande evento esportivo, ele celebra a superação dos limites humanos, no qual o atleta ele disputava para ser o mais alto, o mais forte ou até mesmo o mais belo. Para que isso pudesse ocorrer, todas as guerras eram suspensas para permitir que os atletas viajassem até da cidade de Olímpia e disputassem os Jogos, certo? Este acordo de paz ficou conhecido como Trégua Olímpica, porque era o único momento em que todos paravam a guerra para poder fazer em prol do esporte, fazer acontecer e valer a pena. Hoje em dia, os Jogos Olímpicos são um evento de projeção mundial e ocorre com um contexto bem diferente do que quando ele começou. Porém, a trégua olímpica ela continua até hoje sendo um elemento tão importante, alinhando os esportes à promoção da paz. É nas Olimpíadas onde a gente consegue juntar todos os países em prol de um único objetivo, que é buscar a melhor performance do corpo humano. Vamos lá? Deste modo, gente, os Jogos Olímpicos eles foram divididos em dois momentos aí na história. E que momento é esse? O primeiro, com os Jogos Olímpicos da Antiguidade, onde aconteceram lá do surgimento dos Jogos Olímpicos, até a segunda parte dos Jogos Olímpicos, onde a gente chama de Jogos da Era Moderna. Nos Jogos da Antiguidade, que foram os primeiros jogos onde as Olimpíadas ela foi dividida, ele teve seu início ali, no ano de 776 antes de Cristo, na cidade de Olímpia, na Grécia. Inicialmente foram criados com um ritual religioso para cultuar os deuses do Olimpo, sobretudo para Zeus, considerado o deus de todos os deuses. E aí a gente volta um pouquinho lá na mitologia grega, onde a gente vai entender quem foram esses deuses ali da Grécia. O nome dado aos jogos foi uma forma de homenagear o Monte Olimpo, local onde era, segundo os gregos, os deuses moravam. Nessa época, os jogos tinham como objetivo mostrar a capacidade física e a evolução do homem para os deuses, mas também tinha um envolvimento político aí, né? No sentido de poder promover soluções pacíficas entre as diferentes regiões na Grécia. Então, tinha um objetivo mesmo também de apaziguar, né, algumas situações que vinham acontecendo ali na época da Grécia. Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade ainda, gente, uma vez que apesar de falar a mesma língua e serem da mesma religião, as cidades e estados deste país encontravam-se sempre em constante conflitos. E é durante os Jogos, todos os conflitos paravam para que os atletas viajassem até a cidade de Olímpia e participassem desse tão grandioso evento esportivo. Como os atletas moravam em cidades e estados inimigas, a trégua nas guerras permitia que eles fossem disputar as competições esportivas e depois voltassem para suas casas, em paz e em segurança ao final da competição. A lenda dizia que foi para a honra de Zeus que seu filho Héracles criou o Festival Olímpico. Então, assim era sua honra que os atletas competiam, fazendo o juramento de não pecar contra os jogos. Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade ainda, todos competiam em nome da sua cidade e do seu estado. A princípio, só podia participar apenas cidadãos nascidos em algumas dessas cidades. Não era permitida a participação de estrangeiros, escravos e nem de mulheres ainda naquela época. No início, os jogos eram disputados apenas com corridas de 170 metros. Posteriormente, que hoje é o pentatlo, passaram a ser realizados em 5 modalidades. Essas 5 modalidades, elas são as corridas, os lançamentos de disco, de dardo, o salto em distância e o boxe. Olha aí, quando a gente estudou
sobre o atletismo, e a gente viu que é uma modalidade bastante antiga, ela surge aqui, lá no começo dos Jogos da Antiguidade. Na realização desses jogos, a exibição do físico era, portanto, um ato de adoração. Os gregos competiam sem trajes, praticavam os esportes sempre sem nenhuma vestimenta, todo mundo nu. Isso devia, em grande parte, ao orgulho que eles tinham do físico musculoso, obtendo uma sensação de conquista e de veneração aos deuses. A disputa dos Jogos Olímpicos na Antiguidade duraram por quase 12 séculos, do ano de 776 a.C. até 393 d.C., quando o imperador romano Teodósio I se converteu a então ao cristianismo e proibiu qualquer tipo de adoração aos deuses, não permitindo mais a realização dos jogos por considerar uma manifestação dos rituais pagãos. Olha aí, gente. Deste modo, encerra-se a era dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, que foram interrompidos por mais de 15 séculos consecutivos. Mais tarde, a cidade de Olímpia, conquistada pelos romanos, seriam posteriormente banida do mapa por um terremoto no século XIV. E aí fica-se aquela história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, eles se morrem e se fundem aqui. Somente quase 16 séculos depois, ou seja, 160 anos, inspirado pelos jogos que aconteceram na Grécia Antiga, esse francês aí, Dom-Pierre de Coubertin, fundou em 1894 o primeiro Comitê Olímpico Internacional, com o objetivo de criar um evento de proporção global. Deste modo, apenas 2 anos depois, renasciam os Jogos Olímpicos na cidade de Atenas, agora chamado de Jogos Olímpicos Modernos, dando origem assim ao formato que conhecemos hoje como as nossas Olimpíadas. O francês pedagogo e historiador mais conhecido como Barão de Coubertin acreditava que, se ele pudesse reviver os Jogos Olímpicos, poderia contagiar os jovens do mundo e realizar seu sonho de paz entre todos os países. Motivado pelo ideal da educação através do esporte, o Barão de Coubertin queria propagar o evento olímpico por todo o mundo, como um instrumento de aproximação entre os povos e como um benefício da paz. E olha que ele conseguiu, né? Com o retorno dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, mais diversos países mesmo, gente, tiveram a honra de recebê-los em suas cidades, a sede dos Jogos. Assim como nos Jogos Antigos de Olímpia, os Jogos Modernos acontecem de 4 em 4 anos. E o Comitê Olímpico Internacional, que foi criado lá no século XIX, até hoje é o órgão que controla os Jogos Olímpicos em todo o nosso mundo. Considerado o maior evento esportivo do planeta, isso mesmo, ele é o maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos têm como objetivo estimular a competição sadia entre os povos dos 5 continentes. Com esse pensamento, o Barão Coubertin dizia que o importante não é vencer, mas sim competir com dignidade, alcançando os melhores resultados para com você. Essa festa esportiva, aguardada por todos e tão desejada por tantos atletas, simboliza a unificação de diferentes etnias, gente, unindo os povos de uma única paixão. Que paixão é essa? O nosso tão querido esporte. E realmente a gente vê que o esporte ele move essas paixões, né? Ele traz consigo essa vontade de querer sempre mais e evoluir ao buscar bastantes resultados. E foi com o intuito de que o Barão de Coubertin criou em 1903 essa famosa bandeira olímpica com um fundo branco e 5 anéis entrelaçados de cores diferentes. Já viram essa aqui, né? Essa bandeira em algum canto. Os anéis com cores diferentes correspondem à união dos 5 continentes do planeta, representados da seguinte forma: o azul é a Europa, o amarelo a Ásia, o preto a África, o verde é considerado o continente da Oceania e o continente vermelho é o continente das Américas. Olha a gente aí, a gente é o vermelho aí, tá? Então, pelo menos uma das 5 cores destacadas nos anéis aparece em qualquer bandeira dos países que representam este continente. Em 1920, nas Olimpíadas da Bélgica, a famosa bandeira com os anéis olímpicos foi hasteada
pela primeira vez. E olha aí, o fogo e a chama olímpica é também um símbolo sagrado desde lá do tempo pré-histórico. Para os antigos gregos, representavam a criação do mundo e a renovação. E é isso que a gente tem sobre o fogo. O fogo é considerado um presente dos deuses para os humanos. A chama, como acontece hoje nos Jogos Olímpicos, era acesa com raios do sol e com a ajuda de uma lente. A tocha era colocada próxima a esse ponto focal e assim pegava fogo. O revezamento, que leva a tocha olímpica de Atenas até a sede dos Jogos, começa sempre com um corredor grego e o último atleta, aquele que irá acender a pira, que a gente chama de pira olímpica, precisa ser do país organizador dos Jogos. Esta permanece acesa até o encerramento dos Jogos Olímpicos. Então, eu acendi a pira olímpica ali, ela só vai apagar no final dos Jogos, contando esse aí 2 semanas, dá mais ou menos 16 a 17 dias de acontecimento dos Jogos Olímpicos. O primeiro jogo da Era Moderna aconteceu no ano de 1896, em Atenas, na Grécia, depois de um intervalo de quase 1.600 anos. Olha que interessante, gente. Os jogos naquele período duravam em torno de 5 a 6 meses, era muito tempo, né? Hoje é de só 20 dias. Os Jogos de Paris, realizado em 1900, foi o primeiro em que as mulheres ganharam destaque e puderam participar nos Jogos. Olha quanto tempo depois que veio ter participação feminina nos Jogos, né? No entanto, estes Jogos foram considerados os mais desorganizados da história dos Jogos Olímpicos modernos, que nem medalha teve para os atletas. Os primeiros Jogos disputados nas Américas ocorreram em 1904, na cidade de San Luís, nos Estados Unidos. E aí foi onde a natação começava a ser praticada nos Jogos, contudo em um tanque artificial de águas turvas e de higiene um pouco duvidosa. Nos Jogos de Londres, em 1908, foi a primeira vez que o estádio foi construído exclusivamente para sediar uma Olimpíada. E nesses Jogos, a maratona teve pela primeira vez o percurso atual de 42,195 quilômetros, que é a famosa maratona, né? Que é aquela corrida que a gente já estudou sobre na modalidade de atletismo. E só em 1912 e 1916 as Olimpíadas não ocorreram por conta da Primeira Guerra Mundial. Essa foi a primeira interrupção total dos Jogos Olímpicos na Era Moderna. Isso nunca tinha acontecido na história. Nos Jogos da Bélgica, em 1920, o Brasil fez sua estreia nas Olimpíadas, conquistando sua primeira medalha de ouro no tiro esportivo. Nessa mesma Olimpíada, a famosa bandeira com os anéis olímpicos representados os continentes foi hasteada pela primeira vez. Então, no ano que a bandeira da Olimpíada surgiu, foi o ano que o Brasil garantiu aí sua primeira medalha de ouro na história dos Jogos Olímpicos. Os Jogos de Paris, novamente realizados na França, já em 1924, foi a última edição presidida pelo inventor dos Jogos Modernos, Barão de Coubertin. Pela primeira vez, os jogos eram transmitidos pelo rádio. E isso daí já ganhou uma visibilidade total do mundo, porque o rádio era um dos meios de comunicação da época, né, turma? E os jogos de Amsterdã, na Holanda, lá em 1928, ficaram mais populares, dobrando o número de atletas da última edição. Pela primeira vez, a pira olímpica permaneceu acesa no estádio durante todo o jogo. Novamente realizado lá nos Estados Unidos, em 1932, pela primeira vez, os atletas ficaram hospedados em uma chamada Vila Olímpica. A nadadora brasileira, a famosa Maria Lenk, foi a primeira mulher sul-americana a competir em uma Olimpíada. Já nos Jogos de Berlim, em 1936, em plena Alemanha, e a Alemanha passando por todo aquele processo dos nazistas, e afro-americano Jesse Owens fez a história ao ganhar 4 medalhas de ouro para o desespero de Hitler. Pela primeira vez, as Olimpíadas passavam na TV, mas apenas em território alemão. O regime usou os Jogos Olímpicos para encantar o espectador e jornalistas estrangeiros com a imagem de aquela Alemanha pacífica, tolerante, mas não tinha nada disso não, viu gente? Conhecendo a história de quem foi Hitler, imagino que não deve ter sido essa Olimpíada. Só depois dos Jogos de 1936, onde as Olimpíadas sofriam sua segunda
interrupção que demoraria mais ainda devido à Segunda Guerra Mundial, que vocês também já tiveram o poder de estudar em história e viram o quão destruidor e o quão aquela Segunda Guerra deixa para o nosso mundo. Retornando apenas então às Olimpíadas, só no ano de 1948 é onde as Olimpíadas chegam em Londres com tudo. Agora que a gente conhece um pouco dessa história das Olimpíadas, né? Olha que doido. Tem tanta coisa, tá envolvido o esporte, tá envolvido a matemática, tá envolvido a biologia, tá envolvido a história. E tudo tem um acontecimento e um tá ligado ao outro, né? Se a gente for prestar atenção. Mas aí que a gente já conheceu um pouco sobre a origem dos Jogos Olímpicos e a transição da antiguidade para essa era moderna, vamos fazer alguma reflexão? As respostas atribuídas aqui podem ser completadas na leitura de outro material. Desde sua existência na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos passaram por 3 períodos de interrupção. Explique quais foram e o que levou a essa paralisação. Quais foram esses 3 períodos na história que pararam as Olimpíadas? Eu falei sobre 2, está faltando um. Pesquise para mim e anote. E quais os continentes mais sediou os Jogos Olímpicos até a década de 1950 do século XX? Na próxima aula, eu vou dar continuidade a fatos marcantes na realização dos Jogos Olímpicos. Então, a atividade dessa semana é no caderno, turma, tá? Vocês vão ter aí para mim que explicar essas questões. As respostas atribuídas aqui podem ser completamente da leitura de outros materiais, certo? Onde a gente vai começar a falar. Copia toda essa última parte que tem escrito para refletir, que eu estou mostrando aqui. Vocês vão copiar. Agora que conhecemos um pouco sobre a imagem dos Jogos Olímpicos e sua transição da antiguidade para a era moderna, podemos fazer algumas reflexões. A questão aqui, o 3º parágrafo e o 4º parágrafo, vocês vão responder no caderno, tirar a foto e me enviar. Todas as referências do que foi falado tá aqui. Aquele abraço e até a próxima aula, turma. Tchau, tchau.